Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Dalton, sou Sage MVP e cofundador da Bsource. Trabalho com XJS profissionalmente há 8 anos, mas sendo entusiasta da tecnologia há mais de 10 anos. A funcionalidade de temas no XJS sempre foi um dos recursos mais atraentes aos olhos dos clientes, pois trata-se de uma configuração simples que podemos fazer na aplicação, trocando apenas o nome do tema, uma compilação e pronto, você tem um visual totalmente diferente para uma mesma aplicação. Um dos únicos problemas nesse conceito de temas do XJS é que cada aplicação, por padrão, suporta apenas um tema por vez. Ou seja, se eu quiser que uma mesma aplicação tenha visuais diferentes, vamos pegar aqui um exemplo de eu produzo um sistema e eu vendo esse sistema para clientes, o mesmo sistema para clientes diferentes, cada um com sua cara. Tá? Eu teria que ter uma instalação do sistema para cada cliente, para poder ter múltiplos temas. Compilação da aplicação, certo? Gerar 2 builds. Tá? Com isso, eu consigo especificar um tema A e um tema B para cada build, e em tempo de execução eu vou conseguir fazer a troca desses temas, certo? Ou seja, a troca dos temas vai demandar um recarregamento da aplicação, certo? Mas não será necessário uma compilação diferente para cada tema, certo? Para simplificar o exemplo, vamos aplicar hoje aquele clássico exemplo de tema claro e tema escuro, ok? Vamos lá? Então aqui eu tenho uma aplicação que eu acabei de gerar ela utilizando o XJS 7.5, tá? Tô usando o Toolkit Classic, uma aplicação basiquinha, ela tá crua do jeito que é gerado aqui. Gerei ela com o tema Triton, certo? Para começar, para vocês verem como que tá o estado atual, vamos rodar essa aplicação aqui. Botei ela para rodar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Aplicação padrão rodando. Tá? O primeiro passo que a gente vai dar aqui para... claro, vamos só mostrar para vocês aqui hoje como que a gente faz a alteração dos temas. Tá? Então, se eu vier aqui e quiser mudar, por exemplo, para o tema que eu vou utilizar aqui para simular o tema escuro, grafite, certo? Ele automaticamente vai compilar aqui, mas eu estou gerando uma build nova dessa aplicação, correto? Eu estou basicamente sobrepondo aquela build do Triton, gerando uma build nova para o grafite. Tá? Se a gente rodar aqui, tem um escuro aqui, certo? Olhando na estrutura da aplicação, hoje quem dita para mim essas configurações aqui são basicamente esse arquivo aqui, que é o bootstrap.json, certo? Esse arquivo aqui tem as diretrizes para mim, na hora dele fazer a compilação, ele contém as diretrizes para gerar a versão de produção da aplicação, certo? Então, a gente vai fazer aqui no app.json uma série de pequenas configurações para permitir que uma aplicação tenha 2 builds, tá? A primeira delas, que é a mais importante aqui, vamos descer lá no final. Tem uma seção aqui nesse app.json. Essa seção ela vem vazia por padrão, tá? Que é essa aqui, ó, Build Profiles, tá? Vamos colocar aqui seção chamada Builds, ok? E aqui dentro vai o nome de cada build que eu quero gerar, certo? Então vamos chamar a primeira de padrão, certo? Default. E eu vou falar o seguinte: a compilação default vai usar o tema Triton, ok? Vou fazer uma cópia dessa aplicação, dessa compilação, e vamos colocar aqui o tema escuro, que eu vou utilizar o grafite,
certo? Salvei aqui. Agora eu vou parar o App Watch e vou executar o comando sencha app build -dev, tá? Isso vai fazer a recompilação dos arquivos em modo de desenvolvimento. Reparem aqui, nesse exato trecho aqui, que ele já está apontando aqui, ó, default, certo? Então ele está fazendo o build do default. E aqui embaixo ele já começou a fazer o build do dark. Ou seja, eu já estou indicando para a minha aplicação que ela tem que gerar 2 builds toda vez que ela compilar, correto? Vamos perceber aqui que... na verdade não vamos perceber porque faltou uma configuração aqui, né? Então, nós colocamos aqui indicando as builds, tá? Mas faltou eu indicar aqui como que o compilador vai interpretar a configuração de cada build, certo? Então, tem uma configuração aqui que a gente coloca para falar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês do Bootstrap, que ele contém toda a informação necessária para gerar a compilação para a produção da nossa aplicação, tá? Então, nós vamos pegar aqui a seção de Bootstrap, tá? Eu não sei se é proposital, mas ela já vem com espaço aqui no meio, tá? Vamos colocar aqui a seguinte configuração. Manifesto, tá? E aí eu vou falar o seguinte. O manifesto será gerado com o seguinte nome, tá? build.id.json, tá? Isso vai fazer o seguinte: para cada build que eu especifiquei lá embaixo nesse arquivo, ele vai gerar um manifesto com o nome da própria build, tá? Isso então é o ID da build aqui, ok? Então vamos fazer a compilação novamente. E aí vocês já percebem aqui que tem um trecho diferente já, ó, indicando aqui o default.json e aqui embaixo vocês vão ver que vai ter o dark.json, ok? Então, se eu retornar ao Visual Code, agora sim, podemos ver que eu tenho aqui um dark.json, certo? E tenho um default.json, tá? Só com isso, tá? A minha aplicação ainda não vai estar apta a fazer a troca de temas, tá? Mas se a gente conferir aqui, vamos na verdade fazer uma compilação de produção para essa aplicação, tá? E eu vou mostrar para vocês um problema aqui que a gente também precisa fazer a correção dele, tá? Senão ele vai funcionar não vai funcionar da maneira que a gente quer, ok? Só aguardar aí. Lembrando que agora está compilando aqui em cima o default, certo? E agora está compilando o dark. Eu já vou voltar aqui para o Visual Code para a gente verificar o seguinte. Quando eu faço a compilação de produção, ele me gera aqui uma versão, tá? Então vocês podem ver aqui que ele não trouxe para cá o default.json e ele não trouxe para cá o dark.json, ok? Então, apesar de eu ter feito essa compilação, gerado esses caras aqui, eu tenho que falar para o arquivo de configuração também como que deve ser a saída desses arquivos, ok? E é o que a gente vai configurar agora, tá? Então eu coloquei aqui o manifesto, ok? Próxima configuração que a gente vai fazer aqui é na seção de output, tá? Essa seção que é a que basicamente vai gerar os arquivos lá
no ambiente de produção, certo? Então aqui, vamos colocar o seguinte. Primeiro eu tenho que falar a mesma configuração que eu fiz lá em cima, eu tenho que especificar aqui, tá? Ou seja, eu quero que quando eu fizer a compilação, no caso no ambiente de produção, o manifesto seja gerado com o nome da build, ok? Então eu vou colocar aqui build.id.json, tá? E aqui dentro eu vou falar o seguinte: todos os recursos que a minha aplicação usa, o caminho padrão deles será resources barra build.id, certo? Vou deixar de lado um pouquinho essa questão do build.id, dos resources, na verdade, para mostrar para vocês a diferença, tá? Então a gente colocou aqui o manifesto, certo? Só isso aqui já vai ser o suficiente para dar uma diferença no resultado. Vou fazer a compilação. Um detalhe importante é que dessa maneira a compilação sempre tem que ser feita pelo build, tá? Então se eu estou desenvolvendo uma aplicação, sempre tenho que executar o -build-dev para atualizar os arquivos o CSS dos dois ambientes, certo? Tanto do modo default quanto do modo dark. Agora sim, ó. Agora vocês reparam o seguinte aqui, ó. Com essa configuração que eu fiz aqui, na hora que ele gera para mim a versão de produção, ele já gera então com os manifestos de cada versão já inclusos em uma única versão, tá? Então repare que eu tenho aqui o meu JavaScript, certo? Que é toda a lógica da minha aplicação, tá? E eu tenho aqui o meu manifesto, que é toda a configuração da minha aplicação. Qual que é o problema disso? Tá? A hora que eu vim aqui nos resources, eu tenho apenas um CSS. Tá? Se estamos falando de tema, eu acho que aqui mora o principal problema, certo? Porque na prática eu tenho que ter um CSS para cada tema, certo? Um tema é a cor vermelha, outro tema é a cor azul. Eu tenho que ter um CSS com as mesmas classes, só que para cada tema, tá? Então, voltamos aqui para o app.json e vamos incluir essa seção aqui, tá? Isso aqui vai falar para mim o seguinte: olha, eu quero que os meus recursos, o caminho dos meus recursos será gerado em resources barra o ID da build, tá? Então, salvei aqui. Vamos voltar aqui, vamos compilar de novo a aplicação. E é interessante que vocês vão perceber que esse recurso aqui que eu tenho de indicar os caminhos e apontar que eu quero para cada build, isso aqui se estende para todas as pastas extras que vocês venham a ter na aplicação de vocês, tá? Às vezes você faz uma organização lógica por exemplo, eu tenho uma pasta que só tem web workers lá dentro, então eu tenho que incluir elas aqui e falar que ou se o web worker ele é único ou ele é um para cada build, por exemplo. Tá? Então tudo tem que estar especificado aí. Certo? Compilou aqui. Então, reparem o seguinte, é que aqui ele vai mantendo sujeira da versão anterior, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Acho que para ficar mais legal aqui,
Vamos limpar essa versão. E agora a gente gera de novo. A compilação no default já foi. Agora tem o Dark. E agora a gente gera de novo. Bom, finalizou aqui. Vou voltar aqui para o Visual Code. Então, reparem o seguinte. No meu diretório de produção aqui, agora eu não tenho mais o app.json que eu tinha aqui, certo? Agora eu tenho um nome para cada compilação que eu especifiquei, certo? No diretório de recursos aqui, eu também tenho agora um diretório para cada compilação que eu especifiquei, tá? Ou seja, agora sim eu tenho um CSS separado para cada aplicação, certo? Agora acho que está fazendo sentido para a gente, tá? Vamos rodar essa aplicação agora. Primeiro eu vou deixar fazendo aqui mais uma build de desenvolvimento aqui, tá? Essa build geralmente ela é mais rapidinha. Tá, legal. Vamos botar a aplicação para rodar. Atualizei ela aqui. Legal. Ah, mas ele está acessando somente um tema, certo? A questão é que a gente ainda não falou para a aplicação como que ela vai fazer a troca desse tema, tá? Vamos fazer uma implementação aqui rapidinha. Acho que essa é a questão talvez mais simples aqui, tá? Vamos pegar o seguinte. Eu tenho aqui um grid, tá? Eu vou colocar um botão no topo desse grid para a gente implementar a lógica para fazer o recarregamento da aplicação, tá? Então, vamos achar ele aqui, vou minimizar esse diretório. Vamos pegar aqui lista, certo? Aqui, main. Então essa aplicação me gera aqui um navigation. Gerou aqui uma lista, tá? Eu vou colocar aqui bem simplesinho, tá? Um botão com o texto trocar tema, ok? Vou criar aqui o handler com um btn trocar tema click. Vou indentar esse código. Legal. A gente vem agora no controller. Vamos colocar a implementação desse botão, desse clique, certo? Vamos colocar aqui window. Eu vou utilizar o local storage, tá? Tem N maneiras de a gente fazer isso, tá? Mas é uma lógica bem simplesinha aqui, tá? Onde eu vou setar o seguinte ponto. Trocar tema. Então cada vez que eu clicar nesse botão, eu troco o tema atual, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui. Como o tema padrão é o tema default, vamos colocar aqui, ó, Dark Mode, tá? E eu vou colocar aqui Dark Mode, tá? A verificação aqui é o seguinte: se Dark Mode existir e Dark Mode
for igual a, vamos colocar aqui sim, tá? Eu vou setar dark mode igual a não. Caso contrário, galera, eu sei que esse código aqui ele pode melhorar, tá? Mas estamos fazendo aqui de bate pronto. Ok, legal. Então eu estou falando o seguinte: toda vez que eu clicar no botão, eu verifico se o meu local storage tem o valor do tema, se o dark mode está habilitado ou não, tá? Se ele estiver habilitado, eu vou desligá-lo. Se ele não estiver habilitado, eu vou habilitá-lo, tá? Vamos também fazer o reload da minha aplicação. Ok? Então, vamos voltar aqui. Aplicação. Tem o botão aqui já. Pessoal, perdão. Location Reload. Agora sim. Então, toda vez que eu clicar aqui, vocês estão vendo que ele está recarregando a aplicação, mas ele não está trocando o tema ainda, tá? Então, a última implementação que eu vou fazer aqui no código é a seguinte. Isso a gente pode organizar ela um pouco melhor, tá? Então eu vou pegar o meu arquivo index, tá? Isso aqui depois a gente pode separar num script para ficar mais bonitinho, mas vamos colocar aqui um script aqui. Vou falar que ele é do tipo text JavaScript, ok? Aqui dentro, para evitar erros na hora de iniciar a aplicação, eu vou falar o seguinte: se já existir a classe extra instanciada, você pega o valor dela. Caso contrário, você pega uma referência de um objeto vazio, certo? E aí a gente vai declarar before load, ok? Então, esse evento aqui, ele vai executar antes de carregar toda a aplicação, certo? Aí aqui dentro eu vou fazer a mesma, vamos copiar a mesma validação que a gente fez aqui no controller. Vamos pegar aqui o dark mode, tá? Então eu vou falar o seguinte: qual que é o valor atual do dark mode, certo? Aliás, o dark mode está habilitado, sim ou não? Então eu vou colocar o seguinte: x.manifest, é aqui que eu vou escolher qual manifesto que eu vou utilizar. x.manifest, então, mesma validação que fizemos lá. Se dark mode existir e dark mode for igual a S, então qual manifesto que eu vou usar? O dark. Caso contrário, utilizaremos o default. Na verdade, pessoal, faltou aqui, eu tenho que especificar aqui JSON, tá? Vou falar o nome completo do que eu preciso, da configuração que eu preciso pegar aqui, tá? Salvei aqui. Agora sim, vamos retornar para a aplicação. Ó, executei, tá com tema escuro agora, tá? Provavelmente a gente apertou os botões ali e o dark mode ficou como S. Se eu apertar aqui de novo, trocou para o tema claro. Apertei de novo, trocou para o tema escuro e assim por diante, tá? Imagine que esse trocar tema aqui, eu posso ter aqui, ó, um ativar modo escuro, foi para lá, desativar modo escuro, foi para cá, tá? E aí fica a cargo da criatividade aí para a gente bolar maneiras diferentes de eu fazer essa troca de tema, tá? Eu utilizei aqui um truquezinho com local storage, tá? Mas o mais importante disso tudo é essa configuração aqui, certo? Eu preciso indicar
no evento before load da minha aplicação qual é o manifesto que ela vai executar, certo? Caso contrário, ela vai executar sempre o padrão, tá? Certo? Essa questão das múltiplas compilações aqui, ela não se limita apenas a tema, tá, galera? Aqui onde eu especifico quais são as builds que minha aplicação tem, eles me permitem também, por exemplo, o nosso foco aqui hoje era falar de temas, tá? Mas eles me permitem também eu colocar uma localização diferente para cada compilação, tá? O que isso é legal? Eu posso ter um sistema que ele está em português, inglês e em espanhol, por exemplo, tá? Então eu vou gerar aqui 3 builds, cada um com, se eu não me engano, a configuração é locale, tá? Então eu vou falar o seguinte, ó, o meu Triton ali, ele é o PTBR, certo? O meu tema escuro, ele vai ser o inglês americano aqui, por exemplo, tá? E assim por diante. Isso abre uma margem para a gente. Então, talvez aqui a mensagem mais importante não é nem a questão dos múltiplos temas, mas sim das múltiplas compilações e o que isso nos possibilita fazer. Legal? Eu acho que o nosso exemplo aqui está completo, tá? Se eu não fui claro em alguma coisa, vocês terão a oportunidade de conversar comigo logo mais, tá? E eu acho que é isso. Acabamos por aqui. Bom, pessoal, é isso, tá? Podemos constatar, então, nesse rápido tutorial que não é um método totalmente trivial, tá? Mas eu acho que dá uma profundidade legal para as aplicações daqui para frente, tá? Tanto na possibilidade de múltiplos temas, tá? Que é o exemplo que a gente implementou aqui, quanto na possibilidade de uma aplicação multilinguagem, por exemplo. Tá? Aí a abordagem que vocês querem seguir vai de acordo com cada regra de negócio. Tá? Vou deixar o espaço aberto aqui para vocês agora, a gente vai ter um tempinho aqui para vocês fazerem perguntas, eu vou responder a todos, se possível, né? E também deixo minhas redes sociais abertas, tá? Para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, se aprofundar mais sobre XJS, tá? Deixo aqui também o canal de vídeos da BSearch, tá? Já temos lá bastante conteúdo, bastante tutoriais sobre diversos aspectos de XJS, tá? E estamos com uma leva nova legal de vídeo aí para sair também já nesse próximo mês aí, ok? Galera, obrigado pela atenção, obrigado Embarcadero pela oportunidade e até a próxima.